viatura de Corpo de Bombeiros. 8h30 em Goiânia. E vamos começar o programa de hoje falando de um caso gravíssimo. O nosso repórter Elias Júnior está lá ao vivo. Um homem invadiu armado o prédio da ex. Elias Júnior chegou lá. A polícia também. Chegaram juntos. Aliás, a companheira, segundo informações, nem ex é. É isso mesmo, Elias? Boa noite. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, todos ligados aqui no Tá Na Hora. Estamos aqui, no Parque Los Andes, região conhecida aqui na capital. Bom, tudo está acontecendo nesse prédio, hein? Nessa torre residencial, de acordo com informações preliminares, 11º andar, foi no final da tarde desta terça-feira. Essa rua passa aqui nos fundos da Avenida Olinda. A movimentação é grande, principalmente de policiais militares. São várias viaturas de área, várias viaturas que vieram para o reforço aqui, porque realmente é uma situação muito tensa. Presença também da Rotan, temos também o Corpo de Bombeiros que chegou, inclusive, homens do Corpo de Bombeiros subiram aqui a torre. Temos também o Giro e agora há pouco subiu também o BOPE. É uma situação tensa porque, de acordo com as informações que chegaram para a nossa produção, inclusive até apuradas aqui no local, é que o homem estaria armado e teria ameaçado a mulher. Isso são informações preliminares. Também eu tive a informação que ele, inclusive, teria tentado fugir, sair aqui da torre. Volto a dizer que são informações preliminares, ainda não confirmadas. A Polícia Militar ainda não falou a respeito do caso. A movimentação é intensa. Muitos curiosos também acompanham aqui de perto. Mas só que é importante destacar que moradores aqui do edifício, alguns não entraram, muitos estão aqui do lado de fora e a movimentação aqui na portaria é normal. Inclusive vou tentar falar com o pessoal aqui. Agora ao vivo, não está na hora. Muito boa noite. A senhora é moradora aqui do prédio, a senhora chegou a ver alguma coisa? Boa noite. Boa noite, não vi nada. Não chegou a ver nada, mas em relação ao que estão cogitando, ser um homem armado, isso você pode confirmar? Sim, era um homem, disseram que era um homem armado, né? Aí a gente chegou aqui, teve a oportunidade de entrar, mas a gente não quis entrar. Por uma questão de segurança. Segurança, isso. Muito obrigado pela participação. É questão de segurança, segundo essa moradora, ela preferiu não entrar. Volto a dizer, o Corpo de Bombeiros se encontra presente aqui, várias viaturas da Polícia Militar. Volto a dizer, Rotan, BOPE, Giro, viaturas de área e também, com certeza, essa expectativa que a qualquer momento esse caso pode realmente chegar ao final. Mas, por enquanto, são expectativas. Inclusive, funcionários, é importante dizer que bem ao lado dessa Torre Sandes tem um shopping. O Los Andes Shopping, muitos funcionários nesse final de expediente saíram, muitos aqui aguardando como é que vai desenrolar essa história. Evidentemente nós esperamos que o fim seja o melhor, mas realmente existe uma tensão, porque já tem muito tempo, inclusive que a nossa equipe chegou, já tem muito tempo e nenhum tipo de informação chega para quem está embaixo. 11º andar, é a informação que temos. Pode estar acontecendo uma negociação, porque o homem estaria armado e no apartamento, a princípio, estaria a companheira e o filho, mas só que nós temos a informação que tanto o filho quanto a companheira já desceram. É a informação que temos. Então nós esperamos, aguardamos aqui. A qualquer momento poderemos voltar na programação do Tá Na Hora para trazer mais detalhes dessa movimentação, do que está acontecendo aqui no Parque Los Andes, nessa torre residencial. Volto com você, Sandes. Ok, Elias, você poderá voltar a qualquer momento trazendo mais informações, dizendo que essa torre fica perto da Prefeitura de Goiânia, fica perto também da Légua, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Elias Júnior está lá, está ao vivo, diz para vocês quem da polícia está, ou seja, a civil, a militar, como também o Corpo de Bombeiros, a Rotan também está. Ele recebeu informações de que a mulher e o filho desceram. Consequentemente, está havendo, com certeza, a negociação entre policiais e um homem que subiu, armado, e maiores detalhes dentro da nossa programação ao vivo. Então, fique ligado na TV Serra Dourada, que você vai ficar sabendo de tudo. E no programa de hoje, você vai conferir também. Um carro invade o shopping Flamboyant e espalha pânico. A cena assustou quem estava no local. Fotógrafo tem a casa invadida, mas a polícia age rápido e recupera os equipamentos avaliados em R$31 mil.
No Araguaia, o lazer exige cuidado. Bombeiros reforçam a segurança em terra e na água nesta temporada de férias. E ainda, em Goiás, mais de 1.800 postes de energia já foram derrubados só este ano. São 10 por dia, a maioria em acidentes. O Tá Na Hora está no ar. O homem subiu no prédio perto de um shopping. Por falar em shopping, ontem à noite um carro invadiu o shopping Flamboyant mais movimentado de Goiânia. Provocou pânico entre funcionários, clientes. A polícia foi acionada e o condutor acabou preso. Imagens registradas pelas câmeras de segurança do shopping mostram o momento exato da invasão do veículo por uma das entradas do estabelecimento. Foi um desespero, gritaria, lojas fechando as portas e um corre-corre. Gente, eu tô me tremendo de susto. O carro entrou aqui com tudo no shopping. Invadiu ali pela Caixa Econômica, ó. Aí passou aqui, ó. Saiu quebrando tudo. Olha aqui os quiosques, fecha a loja, como é que ficou. O veículo conseguiu entrar cerca de 50 metros e por onde passou destruiu quiosques e danificou vitrines. Nas imagens é possível ver o momento exato que o carro bate em uma pilastra no segundo andar. E aí, o cara com uma arma. Meu Deus, ele está armado. Segurança. Ele está armado. Após bater o carro, o condutor foi contido por um policial militar que estava de folga. O soldado Brandon de Freitas estava no local com a esposa quando percebeu a movimentação estranha e agiu rapidamente. Estava no shopping com a minha esposa, momento em que eu ouvi pessoas gritando carro, carro. Afastei para trás, vi um carro passando em alta velocidade. Nesse momento eu saquei a minha arma de fogo e saí correndo atrás desse carro. Momento em que esse indivíduo que estava dirigindo perdeu o controle e bateu em uma pilastra de concreto. Nesse momento eu consegui fazer a primeira abordagem pelo meio do para-brisa do carro. Ele levantou as mãos, eu fui até a porta do carro, abri, o tirei de dentro e logo em seguida a equipe de segurança do shopping veio em apoio. O homem, visivelmente alterado, foi rendido e preso ainda dentro do shopping e entregue à polícia militar. A polícia militar chegou no local e constatou que esse indivíduo estava de posse de um veículo no interior do shopping, onde percorreu alguns corredores. O homem de 50 anos foi conduzido para a central de flagrantes por uma equipe do 6º Batalhão e, após uma busca veicular, foi localizado também uma faca no interior de seu veículo. E o mesmo foi entregue na central de flagrantes para as providências cabíveis. O carro foi retirado do local ainda ontem à noite e muita gente sem entender o que tinha acontecido ali. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por crimes que colocam vidas em risco, por dano qualificado com violência e por trafegar em velocidade incompatível com locais de grande movimentação de pessoas. A movimentação da invasão ainda está sendo investigada. Em nota, o Flamboyant Shopping Center informou que a situação foi rapidamente controlada pela equipe de segurança com o apoio da Polícia Militar e reforçou que não houve feridos, apenas danos materiais. O prejuízo ainda está sendo avaliado e o caso segue sendo investigado. Magna Santos, que narrou essa matéria, estava lá na hora. Ela estava lá na hora juntamente com Sheila Araújo. Elas estavam lá, inclusive, essa segunda imagem que vai aparecer, mostrando o tumulto, todo mundo, foram imagens feitas pela Sheila Araújo. Então a Magna Santos estava no local na hora e ela acabou de ler a matéria para a gente, de informar, fez a reportagem do que aconteceu. Agora, segundo um levantamento feito pela Polícia Científica, o motorista percorreu cerca de 210 metros. Andou muito, né? Pelos corredores do shopping. O motorista foi preso em flagrante. Ele se chama Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos. Chegou a fazer o teste do bafômetro, que deu negativo. O major da Polícia Militar, Samuel Negrão, falou sobre o caso, vocês acompanharam. E vamos acompanhar agora ele falando sobre o caso, o Samuel Negrão, major. Logo após a contenção desse indivíduo, que foi realizado ali pelos seguranças, né, por esse policial à paisana, foi realizada uma vistoria dentro do carro e foi encontrada uma arma, né, uma arma branca, uma faca, e não se sabe qual que é seria o uso, né? Ele não falou nada, ele não revelou qual seria a motivação, né? Opa, aí.
Estava conversando com a Magda, porque ela estava lá presente. Falou que foi um tumulto danado, como vocês viram, graças a Deus ninguém se machucou, danos materiais para o shopping, para os lojistas e também para ele, que é proprietário do carro. Segundo familiares, o Gilberto Ribeiro, eles acham que ele teve um surto psicótico, que foi feito o teste do bafômetro, não deu nada. Durante o depoimento à polícia, ninguém ficou sabendo de maiores detalhes, porque ele preferiu ficar calado. A Polícia Civil, mesmo ele calado, vai seguir investigando para saber exatamente o que o levou a cometer, que eu vou dizer sem nenhum exagero, essa loucura, né? Porque é uma loucura, você não está bêbado. Só pode ter sido um surto psicótico, um momento de loucura. Férias no shopping lotado, ainda mais o horário. Shopping lotado. Muita gente pergunta, que local é esse? Para você se sintonizar, esse local é ali naquela entrada que tem o Piquiras. Depois do Piquiras tem uma farmácia. E ele entrou por aí, ali pertinho do Piquiras, ao lado do Piquiras. Por falar em férias, as férias são sinônimo de descanso, de diversão, mas também exigem muita atenção redobrada, com a segurança principalmente quando o lazer envolve rios, lagos, piscinas. E nos últimos dias, 3 pessoas morreram afogadas só aqui no estado de Goiás. 2 jovens e um bebê de 11 meses. Essas tragédias acendem um alerta para pais, responsáveis, enfim, para todo mundo tem que ter atenção especial. A matéria é do Douglas Fernandes. As equipes de resgate agiram rápido na tentativa de salvar a vida de uma criança de apenas 11 meses de idade. Ela foi levada às pressas de Nova Crixás para Goiânia depois de se afogar em uma piscina dentro de um condomínio em Bandeirantes, no interior do estado. Mas, infelizmente, mesmo com todos os esforços, a vítima não resistiu antes de chegar ao UGOL. Infelizmente, não deu tempo de chegar. A gravidade depende muito do tempo que essa criança ficou submersa, da idade, do local onde ela estava, da quantidade de líquido aspirado, né? Então, isso tudo vai determinar a gravidade do acidente, do afogamento. E quanto mais grave, mais as chances de ir a óbito. E como a gente é referência, acabam que vários casos do estado vêm e às vezes alguns não tem, assim, infelizmente a gente não consegue atender a tempo. No norte de Goiás, outros 2 casos de afogamento mobilizaram o Corpo de Bombeiros neste fim de semana. Em Montevidéu do Norte, um jovem de 19 anos se afogou no rio Santa Teresa. O corpo foi encontrado cerca de 30 minutos depois. Na mesma região, outro rapaz de 18 anos também morreu afogado no Lago Dona, no bairro Porangatu. O número de casos de afogamento costuma aumentar durante as férias escolares e a temporada em rios no estado. A combinação entre calor, lazer e descuido podem ser fatal, especialmente para crianças pequenas, que são as principais vítimas de afogamento. Só neste ano, o UGOL já atendeu 13 crianças vítimas desse tipo de ocorrência. Esse mês de julho a gente sempre solta um alerta em relação aos afogamentos, que é um mês de férias, é um mês de viagem, então as pessoas procuram se divertir, relaxar em piscinas. Temos a temporada do Araguaia, vão para os rios, né, praia, e a gente observa aqui na nossa unidade um aumento de 50% de atendimentos em relação ao afogamento no mês de julho e nos meses de férias, dezembro, janeiro. Em qualquer ambiente com água, o risco existe. Piscinas, lagos, rios. E quando se trata de crianças pequenas, nenhum segundo pode ser desperdiçado. A recomendação dos especialistas é manter a supervisão constante, usar o colete salva-vidas e também barreiras de proteção nas piscinas que podem evitar tragédias. Segundo o hospital, 70% dos atendimentos pediátricos por afogamento em 2024 envolveram crianças de até 4 anos de idade. A situação clínica depende da quantidade de água aspirada e do tempo que a criança permaneceu submersa. Nos casos mais graves, há necessidade de UTI, intubação e até risco de sequelas neurológicas. São várias as sequelas. Afogamentos mais leves podem ter pneumonia, otite, sinusite como sequela, mas a maioria são casos mais graves, que os que já chegam aqui para a gente criança precisa ser entubada, porque a água
substitui o ar nos pulmões, então ela não consegue oxigenar o corpo, então ela fica com sequela neurológica, ela não consegue respirar bem, a maioria chega entubada, precisa ir para UTI, tem sequela neurológica, pode ficar às vezes em estado vegetativo e o mais grave que é óbito. Vocês viram, né? Marivan, ó, atenção, hein? Atenção. Atenção todos que estão assistindo o programa. Você de Goiânia e de todas as cidades de Goiás. Esse recado não é apenas indicação de um produto de qualidade. É uma verdade. É uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Se você convive com qualquer dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida, mas não deve ser assim. Ninguém precisa viver com dor, aceitar a dor, isso não é normal. É possível viver sem dor? Claro que é. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade, qualidade de vida e o melhor, de forma 100% natural. Sem agredir o seu corpo, é claro. A Vitae Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitae 7 em 1. Esse suplemento que vocês estão vendo aqui, ele combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no combate às dores. Ele traz o magnésio e cúrcuma para aliviar as inflamações e o colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Então não perca tempo, você de Goiânia, de qualquer cidade de Goiás, pare de viver com dor, pare. Ligue agora, 0800 321 7500. Eu vou repetir, 0800 321 7500. Volte a viver sem dores com Vitae 7 em 1, ligando 0800 321 7500. Ligue agora, ganhe 70% de descontos nas 100 primeiras ligações. 70% e você ainda vai ter, ó, um brinde surpresa. Vou tomar o meu, que eu tomo todo dia, e é por isso que eu vivo sem dor. Olha só, um homem, ele foi perseguido em Goiânia após perseguir e ameaçar. Aliás, ele não foi perseguido. Vamos voltar de novo, estou vindo de lá para cá. Um homem foi preso em Goiânia após perseguir a ex e ameaçar. Vamos ver o que aconteceu. Foi lá no Jardim Marilisa. A relação durou cerca de 5 meses, mas desde o fim do namoro a comerciante passou a ser perseguida, ameaçada e até teve a casa rondada pelo ex-companheiro. Ela relata que precisou fugir por ruas com mato alto para se esconder e teme que o homem use até os filhos dela como forma de vingança. Não tô tendo vida mais, eu tenho medo de abrir o portão da minha casa, encontrar com ele. Ali ele pode querer usar meu filho, algum dos meus filhos, para poder fazer alguma coisa para me prejudicar. A última ameaça aconteceu hoje, quando a vítima abria a loja e o suspeito apareceu gritando e xingando. Hoje foi porque ele passou a noite toda na rua, no mato lá da minha casa, perturbando, forçando os portão, querendo pular o muro. E eu fui trabalhar, fui até de a pé pro meu serviço. Quando eu abri a loja, passou 5 minutos, ele passou na porta da minha loja gritando, me ameaçando. A Guarda Civil foi acionada e prendeu o homem, que chegou a resistir à abordagem. Ele foi levado à central de flagrantes e depois à delegacia da mulher, onde a vítima solicitou medida protetiva. E olha só, motoristas e donos de autopeças. O Detran de Goiás deu início a uma operação pioneira no Brasil que já está dando o que falar. A ação implica em fazer uma revisão geral dos desmontes que estão acontecendo. Ao vivo, quem traz todas as informações a respeito deste assunto é o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme.
Muito boa noite para você, Sandes. Uma ótima noite também a todos que acompanham o Tá na Hora Goiás. Exatamente, viu? O Detran deu esse pontapé inicial, uma força-tarefa pioneira aqui no país, aqui no Brasil. A operação essa que está sendo amparada por uma lei que existe desde 2014, que é a Lei do Desmonte. Essa lei, de fato, existe desde 2014, mas somente agora ela está sendo colocada em prática a todo o rigor pelas autoridades aqui no estado de Goiás. A meta, gente, é fechar o cerco contra as empresas que operam irregularmente, seja ali no desmonte de veículos e até mesmo na comercialização de peças, sem qualquer indício de origem. Inclusive, essa ação que aconteceu hoje, ela foi uma força-tarefa que envolveu diversos órgãos. Eu cito aqui a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, até mesmo o pessoal do CREA. Teve uma certa contribuição aí nessa força-tarefa, na qual foram apreendidas muitas peças automotivas. Essas peças, elas foram apreendidas, foram encaminhadas para um depósito, vão passar ali por um processo administrativo que, inclusive, pode levar à destruição desses produtos. O Detran também explica, gente, que essa operação, essa força-tarefa, ela faz parte de um novo ciclo. Porque, Sandes, depois de quase 2 anos orientando aí os proprietários dessas lojas, dessas autopeças, em relação à regularização, dessas lojas, agora finalmente chegou a hora de punir quem não se regularizou. Então, isso acontece por causa de um dado muito preocupante, porque segundo um balanço, um levantamento realizado pelo Detran, das mais de 2.000 autopeças que existem aqui no estado de Goiás, apenas 10% delas estão totalmente irregularizadas. Inclusive, a que foi fiscalizada hoje, ela havia sido notificada no começo desse ano, em abril, e mesmo assim estava operando irregularmente, ilegalmente. E a gente lembra que, por regra, cada peça ela tem que ter ali uma certa rastreabilidade, com etiqueta, código de barras e também origem comprovada. A expectativa do Detran é que outras autopeças, outras lojas sejam fiscalizadas ao longo dos próximos dias. Sandes, de volta com você. Muito obrigado, Guilherme. Parabéns ao Detran por essa iniciativa. Imagine vocês, de todas as autopeças, só 10% são regularizadas. O Detran deu um tempo para que 100% se regularizem e agora está começando a fiscalização. Daqui a pouquinho nós vamos ter notícias do meio artístico brasileiro, as fofocas quentíssimas com Jussara Ávila. No nosso caso de solidariedade, tem um telespectador que quer realizar o sonho dele. Vamos saber que sonho é esse daqui a pouquinho. Mas vamos com mais notícias. Chegando com Sheila Araújo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Sandes, para você, para todos que estão em casa. Vamos continuar com informações. Eu já trago um giro de ocorrências com uma cena de impacto que aconteceu aqui na capital. O motorista acabou perdendo o controle da direção e bateu com força em uma mureta do viaduto da Avenida T63 aqui em Goiânia. O acidente ele aconteceu durante a madrugada desta terça-feira e acabou envolvendo uma Porsche, como vocês estão vendo, que ficou bastante danificado. Perdeu o pneu, enfim, tudo isso com impacto. Apesar da gravidade da colisão, ainda não há informações oficiais sobre os feridos, como eles estão. Mas a gente já sabe que foi um casal de jovens que estavam ali dentro desse veículo. O motivo ainda não foi revelado, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas o que revolta, Sandes, nesse caso, que a gente ainda não sabe o que levou a acontecer esse acidente, é que testemunhas dizem que entregadores, alguns motoqueiros, motociclistas que estavam passando pelo momento, aproveitou a ausência do condutor desse veículo, de outras pessoas responsáveis até mesmo por esse carro, e saquearam ali alguns itens pessoais. Então a gente volta aí com esse alerta, gente? Ao invés de fazer esse tipo de coisa, chama a polícia, fica ali, olha, de olho para que não aconteça um acidente pior ainda tendo um carro numa situação como foi vista. Agora, olha, gente, se em Goiânia o susto foi no trânsito, em Caiapônia foi na porta de uma casa. Olha que situação, olha essas imagens. Um homem com uma tornozeleira eletrônica, já condenado por latrocínio, foi flagrado ameaçando moradores, inclusive uma criança. Ele estava com uma faca bem no meio da rua e tudo isso foi registrado por câmeras de segurança no setor Jarbas. Ele ainda danificou um carro, como vocês estão vendo ali, ele acabou colocando a faca ali no pneu e também na lataria desse caminhão que estava parado. Ele resistiu à prisão e só parou depois da ação da Polícia Militar. Acabou sendo autuado por dano, desobediência e resistência também. Mas que perigo, hein, gente, que está aí nas ruas da nossa região, enfim, do mundo inteiro. E olha, na região metropolitana, mais uma ação do Giro terminou em uma prisão. Na noite de ontem, uma equipe do batalhão de Giro prendeu um homem de 29 anos, natural do Rio de Janeiro, por tráfico de drogas em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia.
Durante a abordagem, os militares eles encontraram com o suspeito porções de lança-perfume, maconha, crack e diante dessa situação ele foi preso em flagrante. O homem ele foi encaminhado para a central de flagrantes, apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. Essas são algumas das várias ocorrências, viu, Sandes, que a gente mostra aqui, retratando a nossa verdadeira realidade. E enquanto isso, a segurança pública ela segue aí sendo desafiada todos os dias nas ruas. E é claro que a gente segue de olho e atualiza tudo para você de casa aqui no Tá Na Hora Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Sandy, segue daí. Ok, Sheila, muito obrigado pelas informações. Sempre dizendo que o Tá Na Hora não escolhe notícias, escolhe te informar. Agora vem o nosso quadro de saúde. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente terça-feira aí para todos vocês. E vamos dar continuidade com a nossa entrevistada desta semana, a doutora Daniele Bichuete. Ela que é alergista. Boa noite, doutora. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite, telespectador. É isso mesmo. Vamos falar sobre alergias, que é a minha especialidade. Por que os sintomas da rinite alérgica tendem a piorar no inverno? No inverno, nós temos, além do ar frio, um ar seco. E com isso, há uma retenção maior de partículas de poeira, de poluição no ar. Então, tudo isso danifica mais a mucosa de quem sofre já com a rinite, que é mais sensível a essas mudanças. Além disso, a gente vive em ambientes mais fechados, né? A gente tende a não arejar tanto os ambientes, a retirar aquelas roupas guardadas do armário, cheias de ácaro. E os ácaros, o ar frio e a poluição são todos irritantes da mucosa de pacientes com rinite alérgica e desencadeiam crises. Por isso os pacientes tendem a piorar. E também existe uma maior propensão a infecções virais, os vírus circulam mais. E os vírus podem não só confundir, né, uma crise alérgica, como podem também servir como gatilho para piorarem as rinites. E usar umidificador de ar é indicado para quem tem rinite? Essa é uma pergunta muito interessante. O umidificador ele tem que ser usado com uma cautela muito grande, porque existe também um risco associado ao seu mau uso. Então, a gente indica o umidificador nos momentos onde eu não estou conseguindo hidratar a mucosa de uma maneira eficaz, com hidratação oral, que o meu organismo é feito de bastante água, então eu preciso repor a água, que o frio me desidrata naturalmente, isso a gente vê pela própria pele que fica mais seca, como a gente tem a possibilidade dos hidratantes que nos ajudam, dos emolientes, né, que repõem as barreiras perdidas e a água, e nós temos os hidratantes nasais. Então, desde que eu faça todas essas medidas e consiga manter a minha pele, a minha mucosa hidratada, eu até consigo não fazer o uso do umidificador. Se não for o caso, eu costumo orientar o uso do umidificador com cuidado para a limpeza diária do umidificador, porque ele pode ser um local onde prolifera muito mofo, prolifera bactérias. Um rodízio aonde eu vou ligar o meu umidificador, porque sempre ligando no mesmo local no ambiente do quarto, isso pode aumentar a chance de desenvolver mofo e poeira naquele cantinho do quarto, né, do ambiente. E também sugiro sempre que a gente não use o umidificador toda a noite, que a gente use ali por 2 a 3 horas no início da noite e a gente já desligue, porque naturalmente a umidade do ar é maior durante a noite. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Liz, e daqui a pouquinho teremos as quentíssimas do meio artístico brasileiro. Olha só o que é que a Jussara vai contar hoje. Cantor famoso revela qual é a doença do filho, da filha. E tem uma famosa que inaugurou uma casona lá em Orlando, nos Estados Unidos. E olha só, em segurança de cantor, empurra fã fora do barco e ela cai no rio. Quem será? Tudo isso daqui a pouquinho nas notícias do meio artístico, porque agora tem o nosso quadro de solidariedade. E você pode participar escrevendo, você sabe que é por sorteio, mas pode participar. Está aqui o endereço, tanahoragoiás@tvsd.com.br. Você sabe que nós atendemos somente por sorteio. Maxwell Henrique, boa noite. Boa noite, Sandy. Meu nome é Maxwell Henrique, tenho 21 anos, sou solteiro, não tenho filhos. Eu trabalho autônomo, sou entregador, na verdade. Eu escrevi para o programa para mim poder ter uma chance de ganhar um curso para ser autônomo. Pois autônomo mas espera aí. Você vai fazer eu perder meu emprego. Por quê? Ué, porque quem tem que perguntar sou eu, quantos anos você tem, se você é casado, solteiro, viúvo. Eu tô nervoso. Tinha no bar. Eu tô nervoso. Você já começou falando tudo. Vamos começar de novo? Tá bom. Então pega aqui.
Boa noite, Maxwell. Fique tranquilo. Então vamos lá. Maxwell Henrique, boa noite. Boa noite. Você tem quantos anos, Maxwell? Eu tenho 21 anos. Está trabalhando no momento? Estou como entregador, autônomo. Então você trabalha com moto ou de carro? Moto. Moto. Então você faz muitas entregas? Bastante. Rodo dia, rodo de noite. Trabalha em loja, em pizzaria, o que é? Entrega de sanduíche. Ah, você entrega sanduíche. Almoços. Então você trabalha num restaurante ou num pit dog? É mais diária. Ah, depende. sei. Mas você quer um curso chamado necropsia? Sim. Isso significa dizer que você não tem medo de defunto? De maneira alguma. Então, que coisa boa, hein? Minha avó dizia que nós temos que ter medo dos vivos e não dos mortos. Necropsia é aquele profissional que a pessoa morre e prepara para colocar no caixão, para ser sepultado. Então, e trabalha também em outras atividades, não é só nessa também. Trabalha em outras atividades ligadas a uma pessoa que faleceu, não é isso? Exatamente. Você já estudou a respeito? Já preparo de corpos, tudo em geral. Preparo para impedir inchaço corporal, tudo. Tá certo. Dá banho no cadáver. Sim, se tem barba, de faz a barba, faz a maquiagem, coloca a roupa. Então você quer esse curso? Tá com esperança que vai ganhar? Muita. Com fé que vai ganhar? Muita. Então agora você viu tanto que você tá tranquilo agora? Tá tranquilo? Então vamos saber da produção, já que você tá calmo, tranquilo, se você ganhou ou não ganhou. Ganhou num presentão da Faculdade Evangélica. E quem vai falar da Faculdade Evangélica, doando o curso para você, Maxwell, é o professor Cleiton Romero. Eu sou Cleiton Romero, da Faculdade Evangélica de Goiânia, Departamento de Cursos Profissionalizantes. E hoje eu vou falar do curso de auxiliar em necropsia. Aonde um auxiliar em necropsia pode trabalhar? Primeiro, hospital. Todo hospital tem necrotério. Segundo, pode trabalhar em laboratórios de faculdades que tem curso na área da saúde. Lá tem corpos, lá tem órgãos. Quem cuida é o auxiliar. Pode trabalhar também em clínicas de preparação de corpos, tem muitas clínicas. Pode trabalhar em clínica funerária, pode trabalhar no SBO e também pode trabalhar no IML. Ótimos salários, mais de 100 mil reais de salário. E nós damos esse curso desde 2009. Temos a nossa própria clínica e escola. Somos a única faculdade que dá esse curso auxiliar em necropsia. E atenção, o que eu estou fazendo aqui hoje? Concedendo uma bolsa. Parabéns! Você acaba de se tornar um aluno da Faculdade Evangélica de Goiânia. Seja muito bem-vindo. Outra coisa muito importante, você que é amigo de Sandy Júnior, telespectador, amanhã você vai ligar na faculdade, 62 30 92 67 65. 62 30 92 67 65 e vai falar assim: eu sou amigo do Sandy Júnior, e vai pedir o seu super desconto no curso de auxiliar em necropsia. Tá vendo? Falar que é telespectador do nosso programa vai ter um descontão especial que o professor Cleiton Romero falou. Tá aí o endereço, tá aí os telefones, tá aí o WhatsApp para você entrar em contato. E você, Maxwell, tá feliz? Estou muito feliz, obrigado. Então tá de parabéns, você vai fazer o curso, quer mudar de profissão, não quer ser mais entregador, vai fazer o curso o mais rápido possível. Vou começar amanhã. Pode ir lá amanhã. Graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade, Eu Preciso de Você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Você gosta de fofoca? Gosto. Muito. Do meio artístico? Gosto. Então vai tomar um cafezinho ali para você acompanhar as fofocas quentíssimas com a Jussara Ávila. Boa noite, Jussara. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Tem bombas hoje? Bomba, fortíssima. Então, Guariba, daqui a pouquinho tem bomba. Eita. Daqui a pouquinho.
Porque essa não é bem uma bomba, é uma revelação. É uma bomba, é um pouco triste, porque o Júnior Lima e a Mônica Benini usaram aí as redes sociais, gente, para compartilhar um relato sobre o diagnóstico da filha. A Lara, apesar de serem bastante discretos, a relação do casal e o filho, né, eles nunca revelam nada para ninguém, o casal revelou que a menina, de apenas 3 aninhos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma doença que afeta os rins, olha só. Há pouco tempo atrás, a gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. Então, o olho dela inchava, a gente levou em médico, em alergista, em pediatra, chegou a tomar medicação para alergia. E aí a gente começou nessa investigação um pouco interna de o que será que está causando isso. Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que, na verdade, a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério, se não tratado. O tratamento é muito intenso, com um remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso. Mas, se Deus quiser, vai se recuperar. Com certeza. Eles falaram que eles estão passando por tudo isso e explicando para o pessoal entender um pouco mais e saber que essa doença existe, porque ela é muito confundida, gente, com alergia, né? Enche os olhinhos da criança, enche o rostinho, mas na verdade o problema está nos rins. Tá aí a explicação. Mas agora Guariba! Agora Guariba é bomba! Você sabe que o Guariba é gente boa toda a vida, né? Ele é demais. Beijo aí pro Guariba. Gosta do forrozinho. É? Você viu tanto que ele dançou na festa do final de ano com a Magna, com todo mundo? Trem doido! Esse ano eu não vim, gente. Mas quem é a famosona que tá com a mansão em Orlando? Pois é, a cantora Ana Castela, de 21 aninhos, inaugurou sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Cerca de 4 meses após a compra. Toda a temática, com os bichinhos ali, com todo o universo da Disney também e Universal Studios. A propriedade fica em um dos condomínios mais badalados da cidade, conhecidos por atrair celebridades como Bruna Marquezine, a Larissa Manoela, a Simone Mendes, e será mais uma fonte de renda da boiadeira, que agora está conquistando o mercado imobiliário americano, olha só. Gente, olha só que legal. Eu vou ficar aqui, ó, de Não frente. vai, não. Aqui, esse é o meu quarto, aqui na minha casa em Orlando. Aí vem com gay junto. E ele troca de roupa. Você aperta, ele fala. Vamos pra roça, uai? Eu amei. E esse rapaz que tem um quarto lá na casa dela é o Dorico, aqui de Goiânia? Isso, é o Dorico, gente, é o Agrogay. Um beijo pro Dorico, meu amigo também. E eles andam sempre juntinhos e a mansão dela, ela é toda temática, instagramável. Cada cômodo, cada quarto é inspirado no desenho da Disney. Agora sim, é bomba, bomba, bomba. E segurança de cantor famoso empurrou uma fã. Pois é, vamos assistir e acompanhar e aí depois a gente dá a explicação. Porque, ó, imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o momento em que uma fã subiu no mesmo barco que Eduardo Costa estava e ela foi empurrada por um segurança, jogada na água lá no Rio Araguaia, em Xinguara, no sul do Pará. O cantor e os seguranças foram vistos saindo correndo ali do palco, né, gente, e entrando na embarcação. Vamos conferir. Manda a blusa! Ele te derrubou? Me derrubou! Me derrubou! Olha, eu vim participar do show dele, porque eu sou fã dele. Pedi uma foto, os seguranças me empurraram, me derrubaram aqui na água. Se fosse um lugar fundo, eu tinha me afogado. E eles não fizeram nada. Essa é paraense, é brava. Pois é, mas você viu o que ela fez? Que absurdo. O cantor... Ela estava errada, que ela foi entrar. Claro que ela estava errada.
quando o cantor saiu do show, a embarcação ia sair. Aquela embarcação era para o artista, olha lá. Aí ela vai lá pela lateral de branco, ó, quer ver, ó? E ela tenta invadir o barco, se joga lá, ó, se jogou para dentro do barco agora. Aí o pessoal tenta tirar ela quer agarrar ele com toda a força. O segurança tirou ela, tá vendo? Só colocou ela no chão. Ela não jogou, como ela disse. Não, ela que desequilibrou e caiu, porque ela foi tentar ir de novo. Olha lá, ó, e ela tenta. Essa é uma embarcação para o Eduardo Costa, para a sua equipe. Então ela não tinha que estar ali, gente. Artista não tem obrigação nenhuma de fazer foto com quem quer a hora que quer. O artista está ali para cantar, fazer o show. Terminou o show, chega de mimimi. O histerismo dessa mulher se jogando. É claro que, olha lá, ela se joga para cima do barco, tudo a qualquer custo, para agarrar o Eduardo. Então, o momento de fotos, com certeza, já tinha passado no camarim e ela tentou se aproveitar e entrar na embarcação do Eduardo Costa. Tá errada. Bom. Nath se jogou. Pois é. Amanhã a Jussara Ávila voltará com outras quentíssimas do meio artístico brasileiro. Até amanhã, beijo. Uma coisa que eu observei no barco, ninguém estava de colete. Isso é um perigo, Ah, mas foi no Pará, no Rio Araguaia. O Rio Araguaia nasce e vai até o Parazão. Depois, lá no Bico do Papagaio, encontra com o Tocantins e o Tocantins deságua na Lagoa de Marajó. Na Lagoa de Marajó, não, na Ilha de Marajó. Conheço porque eu sou do Tocantins. Vamos ao rapidíssimo intervalo comercial. É um pé lá, outro cá e você sabe que eu volto já. Estamos de volta no Pique da TV Serra Dourada e mais notícias com Sheila Araújo. Exatamente, viu, Santos? Eu volto agora trazendo uma alerta muito importante. Está sem microfone? Ligou. Voltou? Voltou o microfone? Pega aquele microfone ali, ó. Voltou. Voltamos aqui, gente, trazendo um alerta para vocês que estão em casa, gente, que é super importante para quem vive, quem quer viver com mais qualidade de vida, por exemplo. Uma nova diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia mostra que vacinas como as contra a gripe, Covid-19, pneumonia e até também a herpes zoster ajudam a proteger também o coração. Olha só essa notícia. Então, é isso que vocês estão ouvindo aí e vendo também. Porque além de evitar infecções, os imunizantes, eles reduzem o risco de infarto, AVC e complicações em quem já tem doenças cardíacas. É mais um motivo para manter a carteira de vacinação em dia, principalmente entre as crianças e também os idosos, tá? Agora a gente muda de ritmo de notícia aqui, mas também segue falando sobre criatividade, que faz bem para o coração. Olha essas imagens, gente. Quem imaginasse e imagina que algo como isso ia se tornar um meio de transporte, né? Pois é, esse rapaz acabou transformando uma caçamba de lixo em um barco. Isso que ele fez, gente, foi um pescador que ele acabou aprontando aí, virou sensação na internet. Esse improviso aí deu super certo. Ele acabou descendo o rio com o motor adaptado e tudo, viu? Nas redes sociais chamam de barco caçamba. Acabou virando meme e arrancou boas risadas de quem estava acompanhando por ali. Porque onde falta estrutura, obra, criatividade e bom humor, é claro, não falta de jeito nenhum, né? Esse vídeo viralizou, a gente trouxe aqui para poder aliviar um pouco mais a noite de todos vocês de casa. Assim eu me despeço, mas o Sandy segue daí com vocês. É isso aí, Sheila, tchau, tchau. Muito obrigado. Vamos em frente, olha, a gente segue agora com mais um giro pelas principais ocorrências policiais que aconteceram em Goiânia e em Goiás nas últimas 24 horas com Magna Santos. 2 pessoas ficaram feridas numa colisão entre moto e ônibus em Anápolis. O acidente foi durante uma ultrapassagem proibida no bairro Eldorado. O motociclista bateu de frente com um ônibus. Ele e a passageira ficaram feridos e foram levados ao hospital. Ainda em Anápolis, confusão. Entregadores protestaram no Brasil Parque após 2 colegas serem agredidos por seguranças. A PM foi chamada, o caso virou boletim por lesão corporal e os seguranças foram afastados. O shopping disse que repudia a violência e está apurando o caso.
Um homem de 25 anos foi preso em Aparecida de Goiânia após ameaçar uma atendente de distribuidora porque ela recusou carregar a tornozeleira dele. Ele disse fazer parte de uma facção e prometeu voltar armado. A PM localizou o suspeito, que já tem passagens por roubo e tráfico. Ele teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. Já em Jataí, um casal foi preso, suspeito de provocar um incêndio em um lote baldio no setor Portal do Sol. As chamas mataram 10 filhotes de cachorro que viviam no local com a mãe. Moradores tentaram avisar, mas o casal ignorou e ateou o fogo. Apenas uma cadela e um filhote sobreviveram. O homem foi autuado por incêndio doloso. A mulher foi ouvida e liberada. A Polícia Civil segue investigando se houve maus tratos. É isso aí, eu volto amanhã às 18h30 com mais um Tá na Hora Goiás. Chegando agora, o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã às 6h30 no Tá na Hora Goiás.